Olá, como prometido, estou aqui para falar sobre a leptospirose canina para vocês. É uma doença infecto-contagiosa, é uma zoonose, passa para gente e tem uma alta prevalência no nosso país, tá? Normalmente, como é feita? É uma bactéria transmitida pela urina do rato. Normalmente, épocas de chuva, por isso que eu falei para a gente ficar atento. A gente está no verão muito chuvoso. O rato urina, se espalha rapidamente essa urina através das águas da chuva e é uma bactéria que gosta muito de água, lama. E aí, na hora que o cão vai fazer o passeio, se ele não tiver protocolo vacinal em dia, ele pode acabar adquirindo a doença, né? Então, assim, cães que precisam passear nessa época de chuva, o que eu peço? Limpar muito bem as patas na volta do passeio e vocês lavarem muito bem as mãos. Outra forma de contaminação. Quem mora em casa, gente, ficar atento à vasilha de comida, tanto do cão quanto do gato. Coloca a vasilha durante a noite, recolhe essa vasilha, porque senão o rato vai até lá, acaba urinando. No dia seguinte, o cão vai acabar ingerindo essa comida e pode até adquirir a doença através da própria ração, tá? Outra fonte de contaminação seria da urina no cão contaminado para um cão que não está contaminado, contato direto com a urina. Por isso que a gente, quando tem um paciente suspeita ou que está suspeitando de leptospirose, a manipulação, a sonda, tudo isso é feito extremamente sempre de luva, porque a gente pode sim pegar a leptospirose. Uns dados importantes: a gente tem um órgão regulamentar que dita as diretrizes de protocolo vacinal, que na verdade a gente ainda não tem do Brasil, está sendo criado, e eu tenho uma honra em falar que eu estou participando dessa pesquisa para a gente ter as diretrizes de protocolo vacinais, né, tanto das doenças infecto-contagiosas e que preocupantes, tanto para cães quanto para gatos. Mas o que a gente tem hoje em dia é o VASAVA, que é o órgão que regulamenta o protocolo vacinal da América Latina como um todo, que é o que a gente segue hoje em dia. Pelo VASAVA de América Latina, a gente não precisaria fazer o reforço que muitas das vezes a gente faz. A gente só faria a polivalente, ou a décupla ou a óctupla, não tendo a necessidade de fazer o reforço 6 meses após da vacina só de leptospirose. Eu gosto, isso é meu, de pensar em cima do paciente em si, de como é a rotina daquele meu paciente. Se eu tenho um paciente, né, que eu sei que a rotina dele quase não vai à rua, dia de chuva nunca vai à rua, não tem contato com terra, grama, água molhada, eu só faço a polivalente anual, uma vez ao ano. Agora, se eu tenho um paciente, Renata, meu cão não consegue ficar sem passear mesmo em dia de chuva, ele brinca na lama, enfim, se esbalda, eu vou sim, por enquanto, ainda fazer o reforço 6 meses após, tá? Até a gente ter isso regulamentado, o Vassava brasileiro, que a gente ainda não tem, tá? É importante ressaltar, a leptospirose é a quarta doença infecto-contagiosa no Brasil de maior prevalência, perdendo para primeiro lugar cinomose, segundo lugar parvovirose, terceiro lugar doenças respiratórias caninas. A lepto está vindo em quarto. Outro dado muito importante, a gente teve 3,7 mil pessoas contaminadas nesses últimos 12 meses, né, do ano passado. Seres humanos. Então, assim, temos que ficar atento. É uma zoonose de alta prevalência em ser humano. E curiosidade, tá? Normalmente no ser humano, um dos primeiros sinais, claro, depois tem outros mais graves, dor na panturrilha. Depois vem a icterícia, prostração, apatia em função de anemia, o fígado ferrado. No cão, os sinais clínicos que a gente observa. Anemia, no estágio inicial eu já posso ter uma leve anemia, até porque é uma doença que afeta principalmente fígado e rins. Eu posso ter uma anemia, prostração, uma coisa muito característica no cão, que é a urina cor de Coca-Cola. Literalmente a urina é cor de Coca-Cola. Parece que você derramou uma Coca-Cola assim e aquilo ali é a cor da urina do cão. Recentemente, que eu relatei para vocês, há 15 dias atrás, veio um paciente indicado por uma cliente minha para fechar o diagnóstico, porque a suspeita até então era de doença do carrapato, porque ele tinha uma leve anemia, a plaqueta estava mais ou menos, mas não tinha rim nem fígado lesionado, não tinha ainda nada de icterícia,
E aí eu levantei a suspeita de leptospirose e realmente confirmou. Através de exame de sangue, de sorologia e IgM-IgG, fechei o diagnóstico. Graças a Deus o paciente ainda estava no estágio muito inicial da doença, não precisou ficar internado. Muitas das vezes o paciente chega para a gente já em estado grave, onde eu tenho o rim lesionado, as taxas renais de ureia e creatina muito altas e requer internação. E é um período de internação muito longa, às vezes muito custosa para o tutor. Então, assim, a prevenção acaba sendo sempre a melhor forma, tanto para o nosso paciente, porque a gente não quer ver o nosso animal que a gente ama doente, né? E além disso, a questão de custos de uma internação, fora o risco da incidência de óbitos. Normalmente, quando eu pego um estágio inicial, se não tiver lesão renal, o tratamento é feito em casa. Se eu preciso de internação, ele vai ser internado em um local onde eu tenho área de isolamento para doenças infecto-contagiosas e eu sou a veterinária responsável por ele, tá? Um dado importante que eu acho que é legal falar, que há 3 anos atrás eu fiz um levantamento, porque assim, eu sou muito curiosa sobre protocolo vacinal. Tudo que tem sobre vacina, eu tô por dentro e quero por dentro, assim, eu tô querendo participar para saber, porque tem hora que eu acho que a gente vacina demais e algumas vacinas eu acho que a gente pode tentar ir tirando do protocolo vacinal ou espaçando. Lógico, isso daí é um assunto para outra hora, não quero criar essa discussão aqui. Não estou falando da vacina de raiva, pelo amor de Deus, vacina de raiva em território nacional é obrigatória anual. Mas se eu puder fazer titulação de anticorpo, eu adoraria para todos os meus pacientes. Hoje em dia eu já tenho muito paciente que eu não vacino todo ano a polivalente. Mas enfim, isso é um papo para outra hora, se vocês tiverem curiosidade, porque é uma coisa que eu gosto. Uma coisa importante, no cão, os sinais clínicos, normalmente ele chega para mim um cão prostrado, apático, porque ele está anêmico, então ele tem apatia e prostração. Pode já chegar ictérico por causa da lesão hepática que ele tem. Dor, porque muitas das vezes o rim dele está lesionado e ele vai ter dor quando eu faço a palpação renal no exame físico. E a urina cor de Coca-Cola. Esses são os principais sinais que a gente vai perceber e, consequentemente, o apetite diminuído, tá? Isso são sinais que a gente normalmente fica muito atento quando eu chego um paciente para mim no consultório e que eu tenho que tentar fechar o diagnóstico o mais rápido possível. E lembrando que cada paciente é único, então assim, eu tenho que pensar rápido e decidir quais exames mais precisos eu tenho que pensar em fazer. Ligo para o laboratório, perturbo, peço urgência, enfim. Agora, uma curiosidade, no ser humano, uma das principais fontes de transmissão, eu sei que vocês vão querer me matar, quem ama. Eu aprendi isso na época de faculdade com uma professora minha, que hoje em dia é minha cliente, que é a professora Helenita. Ela dava aula de infecto contagiosa. A maior incidência de leptospirose no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, né? Mas porque acho que a gente na cidade tem mais esse hábito, é através da caldo de cana. Por quê? Normalmente a cana ela é guardada nesses ambientes ou em parque descascada para poder no dia seguinte ou no dia que o cara quiser beber um caldo de cana, né? A quem for comprar, fica mais fácil botar na máquina e aí sai o suco já do outro lado. Então, depois que eu aprendi isso, eu nunca mais, juro, eu tô formada há quase 20 anos, nunca mais tomei um caldo de cana na vida, a não ser na casa do meu pai, porque eu vi ele pegando a cana, descascando na minha frente e botando no moedor que ele tem lá. Meu pai mora no interior. Porque caldo de cana, para mim, não bebo. E eu relato isso para as pessoas. Então, assim, isso é uma curiosidade que eu acho que vale interessante falar. Outra coisa que eu acho que a gente tem que sempre lembrar, é uma zoonose de extrema prevalência. Então, assim, tem uma incidência muito alta. Para eu parar para pensar, é a 4ª doença infecto-contagiosa no Brasil, isso eu tô falando de Brasil, tá? Com prevalência. Então, ela tá na frente de muitas outras doenças até às vezes mais graves. Então, a gente que é tutor de pet, de cão, no caso, a gente tem que ficar muito atento com essa contaminação, tomar cuidado, se ele passeia, voltar a limpar a pata, né, em dias de chuvas, assim, se puder evitar, eu aconselho não sair, porque a gente está numa cidade, qualquer cidade, eu acho que hoje em dia do Brasil, tá, a gente está em uma infestação muito grande de roedores, né,
Então, se puder não levar o cão na rua com chuva ou não entrar na lama, seria o ideal, o melhor dos mundos para mim. Se tiver que levar, na volta, limpar muito bem essas patas e vocês também lavarem muito bem as mãos, tá? Enfim, eu acho que eu falei os pontos principais que eu queria falar. Uma coisa legal, assim, há uns 3 anos atrás eu fiz um levantamento da prevalência da leptospirose na minha região ali, que é a Zona Sul Laranjeiras, né? Eu tive em 6 meses 138, foi um ano que foi assim um boom de leptospirose próximo ali da minha clínica. Eu tive 138 casos, sendo deles 2 sorovares, na época a gente conseguia fazer isso, de maior prevalência, que era o icterohemorragia e Copenhagen. Infelizmente, hoje em dia, nem todos os laboratórios, a grande maioria, na verdade, não faz para mim o sorovar, que é eu saber o tipo, qual é a leptospira. Muitas das vezes eu só sei se o cão está positivo ou não está positivo, uma infecção aguda ou não, que é o IgM e IgG. O que era muito bom se eu pudesse saber qual era o sorovar, né? Eu, infelizmente não consigo, mas a incidência na época foi absurda, assim, foi um surto de leptospirose que me chamou muita atenção. Em 6 meses, 138 casos, e isso próximo do verão e início do ano. Isso eu tenho porque eu ainda fui buscar no meu pendrive, porque eu cheguei até a montar uma aulinha em DataShow na época para falar para os colegas. Eu ainda tenho pendrive, olha isso, eu sou bem arcaica, né? Mas enfim, só de curiosidade. Então, assim, colegas veterinários e tutores, fiquem atentos a alterações comportamentais no seu pet, em casa. Se ele está apático, diminuiu o apetite, está começando a apresentar leve icterícia, que é a mucosa mais amarelada, a pele da barriguinha mais amarelada, a urina muito concentrada, corra e converse com o seu médico veterinário de confiança. Um diagnóstico feito de forma rápida e precisa é muito mais eficaz e muito mais chance de sucesso de tratamento, evita internações e melhora a qualidade de vida desse paciente mais rápido, sem ele ter que estar internado. Fora a relação aos custos de uma internação, normalmente é uma internação com períodos longos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. É um assunto que eu amo, que é falar sobre vacinação e doenças infecto-contagiosas. Se vocês ficarem com alguma dúvida, pode me mandar por direct, WhatsApp, e-mail, tem todos os meus linhas de acesso na minha bio. Tenho o maior prazer de falar sobre isso. E quem vai estipular o protocolo vacinal adequado para o seu cão é o seu médico veterinário de confiança. A doutora Renata falou que só faz a polivalente uma vez ao ano. Não é isso que eu estou falando aqui, tá? Eu tenho pacientes que eu faço reforço, sim, 6 meses após. Eu ainda não tenho Vassava do Brasil. Mas isso é uma questão minha que eu faço de acordo com o que eu sei da rotina do meu paciente. Porque, assim, como eu já estou formada há muito tempo e meus pacientes estão envelhecendo junto comigo, eu tenho cliente que às vezes já está na 3ª leva de paciente comigo, na 2ª, 3ª leva. E eu gosto dessa relação muito próxima, né? Eu gosto de saber como é a rotina do meu paciente. Eu pergunto, sou curiosa, eu sei o nome dos filhos, eu sei o nome, enfim. Isso é meu. Então, assim, eu sei que aquele paciente, se ele não tem uma rotina de ir à rua em dias de chuva, não vou fazer não vou fazer o reforço além da polivalente, tá? Então, assim, quem vai ditar o protocolo vacinal adequado é o seu médico veterinário. Não é eu, Renata, que estou aqui falando para vocês. É ele que vai saber, tá bom? Um ótimo dia para vocês e estou aberta aí a perguntas, dúvidas. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijão.